Hoje eu vou falar sobre um tema bem diferente até, mas que me interessa bastante. E eu tenho como objetivo final evitar a quebra e a catástrofe financeira de muito trader esportivo, trader de mercados, com o chamado martingale. O que é o martingale? Martingale é um processo, mas também pode ser considerado uma estratégia de investimento ou apostas, na qual se cria uma escalada no valor de uma aposta baseado no valor da última perda. Então a ideia por trás do martingale é que com a aposta número 2, você faz ela num montante que cubra o custo da perda da aposta número 1. Se perde a aposta número 2, faz num valor, um montante que você cubra a perda da aposta número 2 e assim por diante até você obter uma vitória. Então o martingale ele acaba sendo um processo que ele gera um crescimento exponencial no valor de exposição de uma aposta ou de um investimento, sempre tendo como objetivo de se fazer, reduzir ou chegar numa posição positiva através dessa sucessão de apostas que tem um valor incrementado sempre exponencialmente. Engraçado, é uma história pessoal minha, é que há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, sem conhecer isso como uma estratégia, já algo bem documentado, eu por curiosidade sempre gostei de abordagens para quebrar o sistema, enfim, quebrar a banca, e um dia eu tive a seguinte ideia, agora passando pelo meu processo individual, eu pensei assim, puxa, na roleta a gente tem preto e vermelho numa probabilidade de 48,65%. Então, a longo prazo, naturalmente, eu devo perder se continuar jogando no cassino. Mas o que acontece se eu mantiver uma aposta sempre fixa num valor de preto ou vermelho? Então eu escolho o preto, e aí eu pensei o seguinte, eu aposto 1, se eu perder 1 eu aposto 2, se eu perder 2 eu aposto 4 e assim por diante. Então, de uma forma minha, eu tinha bolado ali individualmente uma estratégia equivalente à do martingale. E eu pedi para um amigo meu desenvolver um softwarezinho rápido para que eu pudesse validar aquela estratégia, como é que ela funcionaria, como é que ela se comportaria. Qual que é a ideia lógica? A lógica é, se você tiver um caixa grande o suficiente, é um processo que tenderia ao infinito, e claro que há uma finitude de dinheiro disponível, mas eu queria ver qual que seria o comportamento dentro de eventos assim, que seriam mais raros. Então, por exemplo, uma sucessão de 8 pretos, 10 pretos e assim por diante, porque nesses casos existe uma probabilidade de que na maioria das vezes o apostador vai sair com mais do que entrou, e haverá, no entanto, dependendo do limite da posição que ele pode assumir pela sucessão de apostas, esse investidor ou apostador, ele eventualmente vai se deparar com a quebra total, num dia em que daqui a pouco deu 18 pretos e assim por diante. Claro, na origem, o martingale ele é definido como uma estratégia para jogos justos, então num processo efetivamente estocástico, um processo efetivamente aleatório, o apostador, ele sujeito a uma probabilidade equivalente de um evento, digamos, ir para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, ele utiliza aquilo como uma estratégia para a longo prazo manter o controle ali dos ganhos, enfim, manter uma estabilidade nos ganhos. E aí vem o problema de como essa estratégia ela tem sido utilizada pelas pessoas em geral para operações em mercados, em ações, forex e tudo mais, até apostas. Qual que é o problema aqui? O problema é que na origem do martingale ele é feito para lidar com processos que são realmente aleatórios. Quando você joga um dado para cima, por exemplo, existe uma probabilidade equivalente de que o dado caia em qualquer um dos 6 lados, pode ser de 1 a 6, e o fato de eu ter jogado 5 dados e ter obtido 1 nas últimas vezes, não afeta a minha probabilidade de eu obter qualquer uma dos 6 lados na minha sexta jogada do dado. Existe aqui a probabilidade ela é incondicional, ou seja, eu não tenho uma relação entre os meus 5 últimos lances com o 6º lance de dado. E esse é o grande equívoco do uso da estratégia de martingale para qualquer universo em que a probabilidade ela não é incondicional, mas condicional. Quando eu tenho eventualmente 5 quedas
de um ativo em candles de 1 minuto, por exemplo. Então, a cada 1 minuto o ativo caiu. Eu não posso dizer, logicamente, que o sexto movimento ele é independente dos outros, porque aqueles movimentos podem ser decorrentes de uma causa comum. Então, a probabilidade aqui nesse universo ela não é incondicional. Ela não é um jogo como um dado. Ela é uma probabilidade condicional e que pode ter por trás uma causa muito bem definida que está levando a sexta e que levará a 12ª, como levará a 20ª sucessão de quedas ou de subidas e assim por diante. Isso vale para todos os outros fenômenos em que estão envolvidos no processo eventos externos que condicionam esse outro evento que eu estou medindo, né? Como é o caso de uma ação, uma moeda no Forex, a vitória ou derrota de um time. Então, o problema de usar essa estratégia, portanto, nesses universos em que os eventos não são independentes, é que eu estou me submetendo a uma exposição que ela é exponencial em relação a eventos que não são independentes. Então, se por um acaso a minha linha ela for definida por uma causa comum que persistirá por 1, 2, 5, 10 dias, eu vou à falência e vou à falência muito rápido. Tá? Então, esse é um vídeo bem curto, mas para mostrar que martingale é uma estratégia que ela já é... a gente pode discuti-la em âmbito de jogos efetivamente aleatórios, né? E aí eu tenho que avaliar a estratégia baseada no payout. Ela é concebida para um universo de jogos justos, portanto, em que a minha relação entre probabilidade e payout é uniforme, né? Mas no âmbito de probabilidades condicionais, em que os eventos têm dependência de uma causa comum, de um fator comum, martingale é um suicídio completo. E eu espero então que o pessoal aí que mexia com isso abandone martingale completamente desse universo, porque estão basicamente cavando a própria cova.